Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Estamos iniciando as primeiras sessões desse ano 2021, da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão do CARF, o administrativo vinculado ao Ministério da Economia. Estamos com os nossos conselheiros, com o nosso apoio em Brasília, com a Patrícia, e cumprimento os colegas que estarão comigo participando deste julgamento. Conselheiro Marco Rogério Borges, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas conselheiros. Bom dia ao apoio aí do CARF, a Patrícia, no momento. E como é a primeira sessão do ano, desejo um feliz 2021 para todos nós, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Bom dia, Pagano. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, vice-presidente, presidente substituto, demais colegas. Bom dia ao pessoal do apoio. Feliz ano novo a todos e que iniciemos os trabalhos com toda a energia necessária. Conselheiro Evandro Correia Dias. Bom dia, Evandro. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Patrícia. Desejo um excelente 2021 para todos. Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Bom dia, Júnia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, Patrícia. E um ótimo 2021 para nós. Conselheiro Iágaro Jung Martins. Bom dia, Iágaro. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, Patrícia, em Brasília. Desejo a todos nós, aí nessa primeira sessão, um ótimo ano de 2021, mais uma vez, e que tenhamos todos um bom trabalho. Conselheira Paula Santos de Abreu. Bom dia, Paula. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, Patrícia. A todos que estão assistindo também. Bom, mais um ano começando e a gente espera que 2021 seja um ano muito produtivo e muito bom para todos nós. Então, obrigado, Paula. Obrigada. O conselheiro Luciano Bernardo. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas, pessoal do apoio técnico. Desejo um excelente ano para todos. Muito sucesso, muita paz e saúde, né? Muito bem, iniciamos então as nossas sessões. Nós temos a pauta e os primeiros processos da pauta, que seriam de relatoria do conselheiro Luciano Bernardi, eles estão retirados de pauta e do próprio relator. Seriam os itens 1, 2 e 3 da pauta. Então nós iniciamos as nossas sessões de hoje com o item 4, a relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, é um processo em título repetitivo, o contribuinte é Fleury S.A. Não vai haver sustentação oral, então eu vou pedir à Patrícia que peça ao patrono que compareça à sala para que a gente possa iniciar as sessões. Farei a convocação, presidente. Obrigado. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Vamos aguardar. Patrícia, já o convocou? Tenta entrar em contato com ele, por favor, que não, até agora não apareceu. Só um momento, presidente. Ele está com uma dificuldade para entrar na sala. Só um momento, por favor. Mário? Oi, pois não. Bom dia. Bom dia, doutor. Você está me ouvindo? Perdão? Deixa
o seu som não está muito bom. O senhor tenta dar uma melhoradinha aí para a gente. Fale novamente comigo. Bom dia, doutor. Bom dia. Deve ser a minha câmera aqui, o som da câmera talvez não esteja melhor. Melhorou? A câmera está bem, o som está um pouco com eco. Só isso. Tá. Talvez deixa eu falar mais. Agora está um pouco melhor. Tá bom. Nós vamos iniciar o julgamento. O senhor é patrono, o contribuinte é Fleury, né? E a relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. E como o senhor vai fazer a sustentação, o conselheiro vai fazer um breve relato, depois o senhor tem o tempo de prazo regulamentar e a gente... Tá bom, doutor? Então, peço a todos que deixem o microfone fechado e o Pagano faça o seu breve relato. Pagano, por favor. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto face à acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o despacho decisório, que não homologou o pedido de compensação apresentado pela recorrente, por ter constatado que o crédito indicado no PER de compra tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte. Ou seja, a PER de compra cuja compensação não foi homologada, tendo em vista que, a partir das características do déficit discriminado no PER de compra, foi localizado o pagamento indevido a maior DR-fonte sobre o JCP, mas integralmente utilizado para a quitação de débitos do interessado, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER de compra, conforme consta do despacho decisório. O crédito indicado no PER de compra para compensação é oriundo de pagamento devido a maior de DR-fonte sobre o JCP do período de apuração de 18/8/2004. Cientificado, a recorrente ofereceu manifestação de conformidade, informando que retificou a DCTF em 25/2/2009. Em seguida, eu vou me permitir pular as alegações da recorrente, porque vai haver sustentação oral, e passo aqui em seguida para a DRJ, né, após o oferecimento da impugnação. A DRJ proferiu acordo recorrido, negando o provimento da manifestação de conformidade, por entender que a DCTF tinha sido retificada após ter sido proferido a despacho decisório e que a recorrente não apresentou documentos contábeis passíveis de comprovar a existência do débito indicado na retificadora, bem como que não restou comprovado nos autos a existência do crédito de pagamento devido à maior DR-fonte, bem como que o valor correspondente ao DARF indicado no PER de compra teria sido integralmente utilizado para a quitação do débito da contribuinte. Inconformada a decisão do acordo na qual a recorrente interpôs recurso voluntário, visando sua reforma, repisando os mesmos argumentos da manifestação de conformidade, alegando que o acordo carece de fundamento, se abstendo da ciência do direito de defesa. É o relatório, presidente. Tem necessidade de fazer a leitura das alegações da recorrente ou... Não vai haver sustentação, o doutor Mário tem a palavra. Doutor, o senhor tem a palavra pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Bom dia, ilustríssimos julgadores. Eu vou ser muito célere aí nas minhas considerações e vou tentar abordar de forma muito prática o que acontece com a maioria dessas compensações que não são homologadas. E bem rápido também, porque vossas senhorias aí são os especialistas, entendem muito mais do que eu, do assunto, então eu não quero ser... Quero manter a humildade e falar de forma prática o que ocorre com essas compensações. Resumidamente, o despacho decisório, e principalmente nessa época em que foi proferido, era um despacho normalmente dentro de um programa ou despachos padrões. Tanto é assim que no despacho decisório foi dito que o crédito já deveria ter sido utilizado em outras compensações, enquanto na decisão de primeira instância já veio a decisão informando que entendia que não era possível aí a retificação da DCTF após o despacho decisório, mas que existem decisões que entendiam possíveis, e mesmo que se entendesse possível, faltou documentação do contribuinte, né? Então, eu vou ser bem claro, assim, e pedir para vossas excelências terem aí uma sensibilidade para o que vem acontecendo, o que acontece dos contribuintes. O contribuinte aqui é a Fleury S.A. Laboratório, então ele não vai deixar de pagar tributo. Se ele entender que o tributo é devido, que ele não tem mais defesa, ele vai
entrar num parcelamento ou pagar antes disso virar um processo, porque ele não vai querer que seja inscrito em dívida e ter o acréscimo de 20% sobre tudo isso do decreto-lei, né? Então, o que acontece? Esses despachos decisórios chegam, infelizmente, a expertise do contribuinte aqui não é a guarda de documentos fiscais, não é guardar os documentos fiscais por mais de 20 anos, o contribuinte ele tem que guardar os exames dos seus clientes, tem que ter, essa é a expertise do contribuinte, né? Mas, por várias vezes, esses documentos aí, eles estão em computadores antigos, em documentos antigos, em arquivos físicos antigos, e o contribuinte, no decorrer do processo administrativo, ele vai pesquisando e ele vai encontrando esses documentos, né? Para um dos casos, inclusive, ele demonstrou, o item 6 da pauta, ele demonstrou o crédito desde o início. Para o item 4 e 5 não tem os documentos, mas teve a retificação da DCTF. E o fato é que muitas vezes esses processos administrativos finalizam, ainda bem que hoje a gente tem o PRDI, né, o processo de divisão de dívida inscrita na Procuradoria, e no último momento, muitas vezes o contribuinte consegue encontrar o documento, que sempre esteve na guarda da Receita Federal do Brasil. Porque, diferentemente do contribuinte, a especialidade da Receita Federal é a guarda dos documentos, é a análise de obrigação acessória e é a análise se há ou não os créditos que os contribuintes pleiteiam, e nesse caso não houve a análise. Em vários casos, em muitos casos, a Receita Federal faz isso de forma brilhante. O contribuinte chega e fala, realmente, foi aceito, eu pleiteei 100 mil reais, a Receita fez o encontro de contas, encontrou 80 mil reais, e realmente eu devo 20, eu vou pagar. Mas nesse caso não houve, excelências. Então, o que eu estou pedindo para vossas excelências é que para vossas senhorias, é que para o item 4 e 5 seja convertido, haja sensibilidade de converter a diligência, porque o crédito existe e deve ser analisado, e se não existe, deve ser analisado pela Receita Federal, que ela tem a guarda dessa documentação. E isso, quando chega em um processo judicial, muitas vezes o contribuinte consegue demonstrar o crédito e a Procuradoria, a União, acaba sendo prejudicada porque perde os honorários advocatícios. Então, entendeu? Então, excelência, pelo princípio da verdade material, e pelo princípio da eficiência e da moralidade administrativa, eu peço com todo o respeito e acatamento que seja convertido em diligência para que a decisão, para que os auditores verifiquem realmente a existência do crédito e não venham com decisões genéricas aí. E na maioria, muitas vezes, há esse encontro bem feito dos auditores. É isso que eu estou pleiteando com toda a humildade e sem querer entrar em explicações de princípio da verdade material ou coisa que o valha, que vocês já estão cansados aí de saber e não vou fazer vossas senhorias perderem o tempo da manhã. E é isso. Muito obrigado e eu apelo pela sensibilidade de vossas senhorias. Muito obrigado, doutor. Pagando o seu voto. Microfone, Pagano. O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, portanto, admito. O despacho decisório não homologa a compensação requerida devido ao fato do crédito apontado pela recorrente no pede como ter sido utilizado para extinção de outros débitos da própria requerente. Em sede de manifestação de conformidade, a recorrente não juntou cópia dos documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento devido a maior, de R-fonte, bem como provas ou documentos contábeis ou fiscais para comprovar o erro de fato cometido em relação ao débito declarado na DCTF original, motivo pelo qual a obrigou a retificar a declaração.
A DRJ, ao julgar a manifestação de conformidade, manteve o não reconhecimento e não homologação da compensação, devido a recorrente ter apresentado a DCTF retificada após ter sido proferido despacho decisório, bem como por não ter apresentado documentos contábeis para comprovar o erro de fato cometido na DCTF original em relação ao débito declarado. Também não reconheceu o crédito devido à falta de provas nos autos para demonstrar o crédito de pagamento devido ou a maior diarrifonte sobre o JCP requerido. Em ensaio de recurso voluntário, a recorrente apenas reitera os argumentos feitos na manifestação de conformidade e alega que o acordo recolhido carece de fundamento e, por isso, a decisão proferida no processo deveria ser declarada nula. Desta forma, a matéria a ser discutida nos autos de ensaio de recurso voluntário é relativa à suposta falta de fundamentação do acordo e sobre a possibilidade de entrega da DCTF após ter sido proferido despacho decisório. Pois bem, em relação à alegação de falta de fundamentação da acordo recorrido, eu entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão motiva a não homologação da compensação pelo fato de não existir crédito suficiente devido à existência de débito declarado pela própria recorrente em DCTF. Também completa a decisão com tabelas demonstrando precisamente os valores dos débitos de créditos, onde se verifica que não existe crédito suficiente para compensar o débito indicado no Perdicom. Sendo assim, rejeita a alegação de que o acordo não carece de fundamentação. De resto, apenas para deixar claro e explicar o meu entendimento, em relação à possibilidade de apresentação da DCTF após ter sido proferido despacho decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovam o erro de fato, no caso o erro material, cometido na declaração e o direito creditório plediado. Inclusive, fazendo paralelo da matéria analisada neste auto, eu chegar ao tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o despacho decisório. A título exemplificativo, segue a ementa do acordo que decidiu nesse sentido. Eu vou me permitir pular as emendas, porque meus colegas e todos já sabem quais são meus votos e quais são as emendas. Mas elas vão no sentido de que se autoriza a retificação da DCTF, mesmo após o despacho decisório. Pulando todas essas emendas, ao final eu também colaciono aqui a portaria, o parecer COSIT número 2 de 28 de agosto de 2015, que também vai nesse sentido. Tá? Apenas para dizer e deixar claro que a retificação da DCTF após ter sido proferida a decisão inicial, a meu ver, em respeito à jurisprudência e próprio entendimento da Receita Federal, ele é possível. Agora eu passo ao voto na folha 9, terminando meu voto. Entretanto, como a recorrente nunca real aos autos, nem em sede de recurso voluntário, documentos contábeis passíveis de comprovar o erro cometido e a regularidade do crédito de discussão, entendo que não resta alternativa senão manter o despacho decisório. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, coisas do recurso voluntário e a ele nego provimento. Só para deixar claro, isso aqui é um recurso, é um processo pela sistemática do repetitivo. Sim. Eu só olhei o processo que é o representante, né, do repetitivo, o paradigma. Eu não vi os outros processos, mesmo porque eu não tenho eles, eu não tenho acesso a esses processos, né? Sim. Então eu não tenho como analisar a prova dos outros processos. Se o que o patrão diz é verdade, que nos outros processos existem provas, aí eu não sei como nós podemos decidir, mas nesse não tem. Doutor, eu vou lhe dar a palavra só em matéria fática. O senhor alegou na tribuna virtual, né, que nos outros processos teria prova. E como esse é um rito repetitivo, a gente julga o paradigma e o repetitivo vai na própria decisão. E o relator só tem acesso ao paradigma, não tem acesso aos repetitivos, porque há uma avaliação prévia no CARF de que o que está no paradigma está no repetitivo. Mas pela posição que foi colocada aqui, aparentemente, o processo principal não teria provas que estariam no repetitivo. Isso eu estou perguntando, o senhor alegou isso? O senhor confirma essa alegação, que teria provas nos repetitivos? No processo principal não há provas, além da verificação da DCTF, no item 4. Fala um pouco mais perto do microfone, por favor. No item 4, além da retificação da DCTF, não há outros documentos contábeis anexados. Assim como no item 5. Com referência ao item 6, foram anexados, foi comprovado o valor declarado e homologado do JCP de R$ 3.766.551,81 por meio de DIPJ
do ano de 2003. E que a base de cálculo para recolhimento do IR era de 4.804.000, que gerou um crédito aí de 155.761,94. E aí a gente entende que foi comprovado, sim, por esses documentos, que possuía o valor de 19 mil como crédito original para compensação do item 6. Ok, doutor, entendi. Pagano, você chegou a ver isso? O processo que eu relatei, que agora que eu analisei aqui é o 4, não tem prova documental contábil, não existe. Tá? Eu analisei o processo inteiro e isso não existe. E a DRPJ também não comprova isso, mesmo porque é um JCP, né? R-fonte JCP, teria que ter comprovante dos pagamentos de R-fonte, teria que ter comprovante da ata e todos os documentos necessários para comprovar o crédito, também não tem. Ok, deixa eu pagar. Quanto ao erro de fato da DCTF, que seriam os documentos contábeis, também eles são inexistentes. No processo que eu analisei, não tem, por isso que eu estou perguntando se os outros processos têm. Não, eu entendi. Deixa eu ver se a Paula pediu a palavra, depois eu marco o Rogério. Paula. Microfone. A pergunta era justamente essa. Primeiro, se há provas ou de pagamento ou do registro do crédito dos juros na contabilidade da recorrente. Mas como não tem contabilidade nos autos e tampouco também foi feita a comprovação do pagamento dos juros, né, para os beneficiários, aí fica difícil a gente comprovar esse crédito. A DIPJ não comprovaria isso. Tem que ter realmente o registro do crédito ou o comprovante de pagamento. Bom, o Marco e o Evandro pediram a palavra, eu acredito que eles devem ter visto os processos repetitivos. O Marco pediu primeiro. Presidente, com respeito, a Júlia pediu antes até. Desculpa, Júlia, por favor. É que é muito, tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. É muita mãozinha, né? É isso, eu estou até vendo aqui a decisão da DRJ, a decisão do Murilo. O que aconteceu aqui, na verdade, é que sequer foi comprovado que existia um indébito, né? E aí, ok, ele está falando, inclusive, a decisão não se opõe à questão da retificação posterior, desde que, obviamente, o contribuinte traga aos autos a contabilidade, né? Porque senão, como que você vai comprovar o erro? E seria, no caso, só para manifestar que é ônus dele. Então, eu acho que sem os documentos contábeis, nesse caso aqui, fica realmente complexo. Só para complementar, presidente, então, sim, só para complementar, pior ainda, Júnior, ele, na peça recursal dele, ele tenta inverter esse ônus para a Receita. Ou seja, ele diz que não tem como comprovar e isso é um ônus. Então, até que ele clama na sustentação oral por uma diligência, mas para a Receita provar. Não, totalmente fora de contexto. E realmente, reforçando o aspecto aí já suscitado, a única prova que tem lá naquele processo do item 6 é a DIPJ. Ok. Evandro, você tinha levantado a mão? Não? Está sem microfone. Já foi comentado os pontos que eu ia abordar, então? Ok. Bom, proposta do vosso relator é negar provimento. Conhecer do recurso e negar provimento. Votando Marco, Rogério. Presidente, acompanhe. Evandro. Acompanhe. Júnior. Acompanhe. Conselheiro Iago. Acompanhe. Paula. O relator. Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanha, unanimidade, negado provimento. Doutor, muito obrigado. Julgamento encerrado. Recurso negado provimento. Muito obrigado, doutor, pela presença. Seguindo, Patrícia, tem dois pedidos de sustentação aqui, os patrões já estão na sala, seriam os itens 36 e 38. Sim, presidente. Estão aí? 36, 38 e 41. Como? Sim. Os patrões estão disponíveis na sala. Então, eu vou pedir para fazer o item 36, da relatoria da conselheira Júnia, Geodril Engenharia. Júnia, podemos fazer esse processo? Podemos, sim. Já tá O meu não está marcado aqui como videoconferência. Será que saiu uma outra pauta? Saiu, foi modificado. Saiu hoje.
Saiu hoje, depois eu te passo. Item 36, então, por favor, Patrícia, peça a presença do patrão, doutor Felipe. Farei a convocação, presidente. Ok, obrigado. Paulo, depois eu passo para vocês. Saiu hoje uma nova listagem. Saiu uma pauta hoje? Nossa. Não pauta não, saiu uma lista de sustentações. Olha. Agora nós vamos... É o da Júnior, né? É da Júnior. Item 36. O Marco, você tem essa lista aí que eu te passei hoje, repassa para a Paula, porque eu estou passando de... Na realidade, só incluir esse 36, Paulo. A lista de citações orais da pauta anotada, da diferença, só incluiu esse 36 aí. Não, tá. Eu pensei só que às vezes poderia ter tirado algum processo de pauta, alguma coisa assim, mas... O 93 também está na pauta anotada e já foi retirado de pauta, só para te avisar. 93. Doutor Felipe, bom dia. O senhor está me ouvindo bem, hein? Ouço bem, claro. Então tá bom, doutor. Nós vamos fazer o julgamento do seu processo, que o senhor é patrono, o seu contribuinte. É o item 36 da pauta, relatoria da conselheira Júnior. Geodril Engenharia Limitada. Não vai haver sustentação oral, a Júlia vai fazer um breve relato e depois o senhor tem o prazo regimental. Ok, doutor? Presidente, eu queria questionar aqui o patrono, se ele poderia já... eu posso relatar, porque, na verdade, é uma pequena especificidade do item 41, porque os processos são bem semelhantes. Deixa eu ver aqui, pera um minutinho. Item 41. É também do mesmo contribuinte, o item 41. Eu não sei se o patrono é o responsável pelo item 41. Não, Júlia, não é. Você está falando do item 38, que é igual ao 41, o mesmo contribuinte. Esse aí é o item 36. Ah, tá, desculpa. O item 36 é Geodril Engenharia Limitada. Geodril, ok, desculpa. E o patrão do doutor Felipe. Eu confundi aqui, eu pensei que era o... Tá bom. Então, vamos lá, Geodril. Okay? Vou fazer aqui. A discussão aqui, basicamente, é o lançamento do lucro presumido. É uma empresa de construção civil, tá? Então, a fiscalização, ela pediu os documentos e concluiu que parte das notas fiscais, na verdade, a parte delas não deveria ser aplicado o percentual de 8%, mas o percentual de 12%, né, na verdade, mas o percentual de 32%. Porque, na verdade, não teria sido comprovada o oferecimento de materiais, que é o requisito para que se passe para a alíquota de 8%. A DRJ baixou o processo em diligência, só que a DRF não cumpriu, enfim, devolveu a diligência, falando que não haveria que se cumprir a diligência, então a DRJ passou ela mesma a analisar item por item do processo produtivo e deu parcial provimento, excluindo boa parte do lançamento. Aí o contribuinte, ele apresenta o recurso voluntário e questiona nota por nota, para defender que, mesmo naquelas em que a DRJ não concedeu, não reconheceu o percentual de 8%, ele seria aplicável. Eu acho que, em resumo, é isso. O patrono vai explicitar mais, eu não vou ficar aqui falando nota por nota. Ok. Obrigado, Júnior. Doutor Felipe, a palavra é sua pelo tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Ilustríssima relatora, ilustríssimos conselheiros, bom dia. Espero que todos estejam bem. A matéria foi bem relatada, de fato, pela conselheira relatora. De fato, a questão envolve a cobrança e a base de cálculo do tributo de RPJ-CSL, qual a alíquota correta seria em mais ou menos 100 notas fiscais, que foi a base da autuação fiscal. E a nossa posição sempre foi no sentido de que, pela própria natureza das atividades da recorrente, é uma empresa de construção civil especializada no serviço de perfuração, colocação de estacas, enfim, necessariamente a grande parte dos seus serviços envolve o emprego de materiais. E por envolver o emprego de materiais, a alíquota correta para
o cálculo da base de cálculo do IRPJ e da CSLL seria de 8%. E nesse ponto, uma crítica que foi feita na impugnação, que foi até repisada no recurso voluntário, foi o critério que foi utilizado pelo fiscal atuante, que, na verdade, considerou basicamente a questão do deslocamento dos materiais para os locais da obra. E esse ponto foi bem até atendido atentado no julgamento de primeira instância. A empresa, como bem relatado também, havia solicitado que fosse realizada uma verificação, se de fato naqueles contratos seria necessária a realização de um emprego de materiais. A diligência ela não foi realizada porque, segundo, não seria uma atribuição técnica do órgão analisar questões envolvendo engenharia, a questão de engenharia e o serviço praticado pela própria recorrente. Mas um trecho da decisão de primeira instância, ela bem demonstra que, na verdade, a autuação não teria como prosperar desde o início. E aí eu quero só deixar um ponto, eu não estou aqui como defendendo a recorrente de que não houve, que foram todas as notas fiscais que deveriam ser aplicadas a alíquota de 8% para cálculo da base de cálculo do IR e da CS. A própria empresa, na defesa, ela verificou que, de fato, em alguma dessas notas fiscais, de fato não houve prestação de serviço, de fato não houve emprego de mão de obra, e com base já na própria apresentação da impugnação, ela já comprovou o recolhimento do imposto sobre essas notas. E por isso, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a recorrente ela listou item a item, nota a nota, o motivo pelo qual seria compreensível que o serviço prestado envolve a aplicação de material. Mas o ponto que eu gostaria de chamar, e por isso que se requereu o cancelamento integral em primeira instância e agora se requer também em segunda, foi um trecho do próprio do voto do relator em primeira instância, que eu peço venham para ler aos senhores e às senhoras, de forma bastante sucinta aqui e rápida. Entendo que o autuante deveria ter provado de alguma forma possível que a empresa prestou serviços descritos nas notas fiscais de faturamento descritas na planilha Notas Fiscais de 2005, sem utilizar materiais em seu processo produtivo, mas não logrou fazê-lo para alguma delas. Cabe ao fisco, nas diligências pré-autuação, reunir as provas de suas alegações que embasarão o lançamento. Não vejo que tenha conseguido provar irrefutavelmente que a empresa deixou de empregar os materiais em seu processo produtivo para todas as notas fiscais em tela. E prossegue mais adiante. É razoável supor que a correspondência entre o local de realização das obras e o local de entrega do material não é critério razoável para se concluir quanto ao emprego de materiais no processo produtivo da impugnante. As empresas têm liberdade para comprar, receber e estocar mercadorias que vão utilizar na prestação de serviços segundo os critérios de conveniência logísticas que lhe proporcionem maior mobilidade operacional e menor custo. Vincular a utilização de materiais adquiridos de terceiros à localização onde foram entregues à empresa não me parece ser um critério absoluto para definir se a empresa prestadora de serviços utilizou ou não materiais em seu processo produtivo. Ou seja, na própria decisão de primeira instância já se reconheceu que o trabalho, apesar do fiscal ter analisado, enfim, ter requerido diversos documentos, contratos, presumiu, na verdade, que não teria a utilização de material nas notas fiscais que foram relacionadas no auto de infração. E é por isso que se requer, em princípio, o cancelamento integral da atuação. Mas, como também bem exposto pela relatora, o relator, em primeira instância, ele decidiu, de ponte própria, analisar as notas fiscais ponto a ponto. E para tanto, ele fez o que, na verdade, o fiscal atuante deveria ter feito, pelo menos o básico, né, que foi fazer uma pesquisa na internet relacionando a questão dos serviços prestados, os serviços descritos nas notas fiscais e os serviços que foram, enfim, prestados para os clientes da recorrente. E aí ele descobriu que, na verdade,
praticamente sem notas fiscais, só com a base, só analisando com informações da internet, praticamente 80 haveria emprego de material. Isso uma pesquisa simplesmente básica. Nas 20 aproximadamente que ele decidiu manter a tributação nos termos do auto de infração, ele também fez com base numa pesquisa na internet. Mas só que no entender da recorrente, e aqui eu já vou finalizando a minha exposição, e eu não vou falar nota por nota também para não cansá-los, há provas mais do que suficientes que vinculam, na verdade, a realização dos serviços com o emprego de materiais. E isso fica atestado não só pelos contratos, pela própria natureza das atividades da recorrente. Vamos dizer, a recorrente ela é contratada para fazer esse tipo de perfuração de solo, para colocar as estacas. Nenhum dos clientes da recorrente teria capacidade técnica para realizar isso. E, na verdade, há, de fato, relação entre a aquisição de materiais e contratos realizados pela recorrente, os contratos celebrados com a recorrente com seus clientes, enfim, que, de fato, esses materiais necessariamente teriam que ser serem aplicados nessas atividades. Então, por isso, senhores conselheiros, senhor presidente, senhora relatora, é que a recorrente pede que seja dado provimento integral ao seu recurso voluntário, desconstituindo a autuação de maneira integral. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Júnior, seu voto. Microfone. Esse item 1 aí, do meu voto, eu acho que nós podemos pular, porque basicamente eu estou relatando a decisão recorrida, que foi muito bem exposta aí pelo patrono, né? Basicamente, o que acontece aqui é que os pressupostos da decisão, da autuação, foram o seguinte: que não houve comprovação do emprego material, porque não havia indicação do local onde os materiais deveriam ser entregues, ou por indicar o endereço da interessada, seja por não terem sido apresentadas propostas nos contratos, tá? Então, são 3 fatores distintos, e a decisão recorrida contesta essas questões, né? Ela fala que, na verdade, deveria ter visto o processo produtivo da empresa, e conclui que, na verdade, esses critérios não seriam suficientes, a questão do local da entrega do material, porque você poderia, por exemplo, entregar um material em um local que não fosse necessariamente o local da obra. Isso, por si só, não seria suficiente, aí ela faz aquela revisão que o patrono mencionou. Então, vamos aí para o item 2 do recurso voluntário. E resignada, a recorrente contesta individualizadamente cada uma das notas fiscais mantidas, as quais analisaremos a seguir. No entanto, antes de proceder à análise individualizada das alegações da recorrente, é fundamental que se estabeleça as premissas jurídicas da presente decisão. Na determinação do lucro presumido, o regulamento do imposto de renda dispõe. E aí eu coloco nas seguintes atividades, o percentual será de 30% para as atividades de prestações de serviço em geral, e aí, no caso, eu esqueci de colocar aqui, do 8% no caso da construção civil com emprego de material. Portanto, quando a atividade econômica consistir na prestação de serviço em geral, o percentual a ser adotado na apuração da base do IRPJ, segundo o regime do lucro presumido, é 32%, como regra. Com relação à atividade de construção civil, para os efeitos de aplicação de que tratam o artigo 15 e 20 da 9249, necessário se faz contextualizar o entendimento da Secretaria em fase da alteração da legislação tributária. Aí eu coloco o ato declaratório normativo 6 da COSIT, que ele fala 8% quando houver emprego materiais em qualquer quantidade, e aí depois eu menciono as alterações da Instituição Normativa 480 e 539, tá? Em que ela faz isso de uma forma mais abrangente, ela não fica mais só na questão de qualquer quantidade. Nos termos das alterações, ficou superado o ADN 6, na medida em que se restringiu a aplicação do percentual ali previsto para a determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal, no caso de empreitada com emprego de materiais, apenas a hipótese de fornecimento pelo empreiteiro de todos os materiais indispensáveis à execução da obra,
sendo estes a ela incorporados, empreitada de modalidade total. De acordo com o artigo 610, parágrafo 1º do Código Civil, mencionado na decisão recorrida, o fornecimento do material no contrato de empreitada não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Artigo 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho ou com ele e os materiais. Parágrafo 1º, a obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. O artigo acima transcrito é decisivo para a análise do caso em questão. Isso porque, ao estabelecer que a regra é empreitada de trabalho, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar que a referida obra envolvia o fornecimento de material. Diante do exposto, é possível estabelecer as seguintes premissas. A. Construção por empreitada com fornecimento de materiais, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra. B. De acordo com o artigo 610 do Código Civil, a obrigação de fornecer os materiais não se presume. Sendo assim, o ônus de comprovar que a empreitada envolvia o fornecimento de material é do empreiteiro. Eu vou lá, nota fiscal 958. A nota fiscal de número 958 refere-se à realização de serviços de mobilização de equipe e equipamento de sondagens em solo e rocha. Alega a recorrente que comprovou durante o trabalho fiscal que houve emprego de materiais para a consecução desse serviço. Não obstante, o fiscal desconsiderou tal documentação por entender que as notas fiscais de compra não haviam menção ao endereço de entrega, fundamento já rejeitado pela decisão recorrida. Com efeito, o relatório fundamentou a glosa da nota fiscal no local da entrega do material. E aí eu transcrevo aí, confira-se. Se é verdade que, como apontou a decisão recorrida, o critério da entrega não é suficiente para proteger a glosa, o mero fato de se mencionar notas fiscais de compra de materiais sem correlação ao contrato ou menção dos materiais na nota fiscal, não é possível dar provimento ao pedido. E aqui é importante destacar que não se trata de formalismo do julgador em oposição à busca da verdade material. É que, como já dito, a regra em relação à prestação de serviços é que a tributação se dê à alíquota de 32%. Além disso, conforme o artigo 610 do Código Civil, no contrato de empreitado, o emprego de materiais não se presume, o que leva à conclusão de que caberia ao recorrente a prova da vinculação dos respectivos materiais. Além disso, a nota fiscal em questão refere-se ao serviço de mobilização de equipe e equipamento de sondagens em solo e rocha. Ainda que a sondagem em solo e rocha possa envolver o emprego de material, me parece claro que mobilização de equipe e dos equipamentos, como regra, não envolve emprego de materiais. Item 2.2. Eu fui agrupando de acordo com a fundamentação do trabalho fiscal, tá? Então, nesse item, eu estou analisando as notas 763, 769, 810, 834 e 857. Esse primeiro item, Júlia, só um minutinho. Nesse primeiro item, você entendeu que... eu estou negando, porque não tem uma vinculação a um contrato respectivo e na própria nota também não existe a menção aos materiais. Pode continuar, depois a gente volta tudo mais. Notas fiscais, então, são essas, 763, 769, 810, 834 e 857. As notas fiscais mencionadas neste tópico referem-se à mobilização de equipe e ao serviço de perfuração de ar comprimido em exposta rochosa, conforme se verifica pela relação elaborada pela recorrente. Vocês podem ver aí, ó, todos eles, o primeiro é mobilização de equipe, e o segundo é perfuração de ar comprimido em encosta rochosa. O lançamento fiscal fundamentou-se na falta de especificação no contrato celebrado de que a recorrente estaria obrigada a fornecer o material devido. Isso porque a redação dos contratos determina que, aspas, a contratada fornecerá toda a mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços, inclusive EPI, alojamento, alimentação e transporte do pessoal. A decisão recorrida manteve o lançamento em relação às referidas notas, uma vez que, aspas, em pesquisas realizadas na internet para o processo denominado perfuração com ar comprimido, verifiquei que tais serviços são prestados sem que haja utilização de materiais,
e assim relacionei as receitas provenientes das notas fiscais onde contavam os tais serviços, junto àquelas a serem aplicadas à alíquota de 24%, que é a diferença dos 32 e os 12 que ele recolheu. A recorrente, por sua vez, alega que, aspas, para a realização de serviço de perfuração de ar comprimido, é necessária a utilização de broca, hastes, compressores, equipamentos estes que foram adquiridos pela recorrente para a consecução do contrato de perfuração de ar comprimido. Neste ponto, é importante esclarecer que a expressão materiais se restringe àqueles materiais que são incorporados à obra, o que não me parece ocorrer no caso em questão. Essa abrangência do termo materiais foi reconhecida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão 9101002541, e aí eu transcrevo o acórdão. Notas fiscais de faturamento 815 e 881. As notas fiscais de faturamento são relativas à execução de instalação de cabo coaxial e manutenção de infraestrutura a cliente TNT PSC. De acordo com a recorrente, desde o trabalho fiscal foi juntada de notas fiscais de aquisição de materiais, juntadas novamente em fase recursal, as quais comprovariam a compra dos materiais nos serviços constantes das notas 815 e 888. Diante da aquisição dos materiais constantes nas mencionadas notas, a recorrente alega a improcedência da decisão ao considerar que os serviços foram prestados sem materiais. Nesse ponto, entendo, em primeiro lugar, que a mesma ressalva do item anterior deve ser feita no presente item. Isso porque não são quaisquer materiais que são aptos a ensejar a alíquota mais benéfica, mas apenas aqueles que foram incorporados à obra. Assim, na ausência de previsão contratual expressa quanto ao fornecimento de materiais, caberia à recorrente o ônus de demonstrar a vinculação desses materiais ao serviço, bem como de que tais materiais foram incorporados à obra, o que não foi feito. Notas fiscais de faturamento 836, 972 e 996. A recorrente alega que, em relação a essas três notas fiscais, a decisão recorrida se limitou a analisar a descrição contida nas notas, sem verificar o restante da documentação juntada aos autos, especialmente os contratos que, ao contrário dos demais, continham previsão expressa de que os materiais necessários à execução das obras seriam de responsabilidade da recorrente. Neste ponto, entendo corretas as alegações da recorrente. De fato, o contrato celebrado com a Embratel, folhas 21, no contrato, celebrado, consta expressamente que a recorrente iria realizar o serviço de fornecimento com fornecimento de materiais. A aquisição dos referidos materiais, por sua vez, encontra-se comprovada pela juntada da nota fiscal de compra de materiais 48604, documento 23. Em relação à nota fiscal 996, sua glosa se deu pelos seguintes motivos. Da mesma forma, em relação à nota fiscal de faturamento 972, relativa ao serviço realizado pela Procint Química, o emprego dos materiais estava previsto na proposta enviada à empresa. Em relação à nota fiscal 996, sua glosa se deu pelos seguintes motivos. Não consta a aplicação de materiais, não foram apresentadas notas fiscais de compra ou os respectivos contrato, e ou proposta. Assim, seu valor incide 32. A recorrente alega que o documento juntado às folhas 11 e 70 comprovaria a aquisição dos materiais. Todavia, entendo que o referido documento, desacompanhado da descrição da forma de utilização do material, bem como de previsão contratual no sentido do fornecimento de materiais por parte da recorrente, não é prova suficiente para reformar o lançamento ou a decisão recorrida. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer correta a aplicação do percentual de 8% sobre as receitas decorrentes das notas fiscais de número 836 e 972. Como voto. Proposta da relatora, provimento parcial, reconhecendo as receitas que seriam a aplicação de alíquota de 8% sobre as notas fiscais de 836 e 972. As demais, negou o provimento. Alguém quer se manifestar? Acho que o trabalho da Júlia foi profundamente de garimpagem, olhando nota por nota, documento por documento. Bastante interessante o trabalho, que é um trabalho realmente de comprovação. Paula.
Não, eu achei também o voto muito bem feito. Eu só fiquei com uma dúvida. A nota 972, ela já não tinha sido confessada pela contribuinte? Não, a decisão recorrida afirma que sim, mas a recorrente contesta. Tá? Okay. Mesmo tendo recolhido. Essa nota em específico não tinha sido confessada. Tá bom, ok. Obrigada. Ninguém mais? A atividade é perfuração de solos, né? É isso. Eu fui, na verdade, ao contrário da DRJ, eu fui no que dizia a nota fiscal, se ela fazia alguma correlação, e, para mim, o essencial, em razão do Código Civil, que no caso da empreitada determina que, na verdade, o fornecimento de materiais não se presume, naquelas situações em que existia a compra, ainda que não tivesse vinculada ao local da empresa, mas que são o caso dessas duas notas, existia expressa previsão contratual de que ela forneceria os materiais, aí eu não entrei em discussões técnicas, porque, para mim, do ponto de vista jurídico, está comprovado, tá? Então, esse foi o pressuposto. Nas situações em que não existia contrato, eu fui analisando nota por nota, também para ver se aquele serviço teria a utilização de um material. E eu entendo, na verdade, que, como eu disse no voto, não é qualquer material. Porque toda prestação de serviço envolve algum tipo de material. Um dentista, ele vai ter utilização de material, enfim. Nós temos, em diversas prestações de serviço, em alguma medida, o fornecimento de material. Então, eu entendo que, nesse caso, material para os efeitos da legislação do imposto de renda, e aí é o pressuposto que eu estou tomando pela decisão da Câmara Superior, seria aquele material que incorpora a obra ou o serviço que está sendo realizado. A gente já teve essa matéria é muito complexa, né, e envolve, de certa maneira, eu entendo que envolve analisar um pouco a atividade do contribuinte, né, mas para mim estou bem satisfeito com a exposição da Júnia. Eu queria apenas fazer um comentário, realmente, como o Marco falou, essa matéria é complexa e a Júnia esmiuçou bem, é uma matéria que exige garimpagem, porque tem que ver cada caso especificamente, eu tenho alguns votos nesse sentido também, a jurisprudência evolui bastante, a própria legislação. No começo bastava de um materialzinho apenas lá, né? Até brincava, se colocar um prego lá já vale 8%, né? A coisa evoluiu, a legislação evoluiu, a jurisprudência também, no sentido de que tem que ser emprego total, modalidade total da empreita e que seja incorporado realmente. Não basta ser uma ferramenta que vai lá, coloca e depois leva a ferramenta embora. Então, nesse sentido, acho que a colocação da Júlia está muito bem feita e eu não tenho também nenhum reparo a fazer. Colhendo os votos, a proposta da relatora é dar provimento parcial, depois eu peço a Júlia, se você tiver o seu voto ratificado, que me passe esses valores dessas duas notas para que possa permitir a execução correta do acordo, tá? Esses valores. Marco Rogério. Presidente, é uma matéria muito complexa, mas eu vou, considerando que a exposição dos autos aí pela relatora e pelo que eu pude observar aqui, eu vou acompanhar com a relatora. Pagano. Com a relatora, presidente. Evandro? A relatora fez uma análise detalhada aqui por nota fiscal, eu acompanho. Conselheiro Viágaro? Eu acompanho a relatora, chamou muita atenção, ela construiu essa premissa no Código Civil e fez um trabalho realmente muito detalhado, nota a nota fiscal. Para cumprimentos pelo voto. Paula? Com a relatora. Luciano? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, pelos motivos que já expus, unanimidade dado provimento parcial. Muito obrigado, doutor. Bom dia para o senhor. Agradeço aos senhores, um bom dia para vocês também. Muito obrigado. Eu vou fazer um intervalo, Patrícia, de 5 minutos, para que eu possa mexer aqui no meu computador. A gente já volta já. 5 minutos, Patrícia.